Boa noite, pessoal. Nós estamos começando mais um Direito com o Rafa. Sem o Rafa. Sem o Rafa. Vamos explicar o porquê. Hoje estamos aqui, meu nome é Aline, eu sou advogada da equipe do Dr. Rafael, estou juntamente com a minha colega de trabalho, a doutora Lígia Soares, e hoje nós estamos aqui para apresentar mais um Direito com o Rafa, mas o Dr. Rafael não pôde aparecer, por quê? Ele está lidando com um caso complexo de busca e apreensão, mas nós estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês e trazer temas polêmicos, responder caixinhas de perguntas. Então, sintam-se à vontade para perguntar o que vocês tiverem de dúvidas e nós estaremos aqui para responder. Bom, acho que a minha apresentação já está dispensada, né? A doutora Aline já fez isso muito bem. Mas eu sou advogada também da equipe do Dr. Rafael, especialista em direito de família. E hoje nós vamos pegar aqui, né, uma das caixinhas que a gente abriu para vocês, para a gente poder responder aqui para vocês hoje. Certo. Bom, Lígia, vamos começar com um tema bastante em alta, inclusive por se tratar de Olimpíadas, né, gente? Nós estamos aí ganhando alguns ouros, estamos acompanhando tudo, mas também temos um assunto jurídico no meio disso tudo. Infelizmente. Nós tivemos agora recentemente exposto na mídia, né, a atleta Flávia. Ela está participando da parte de atletismo, de corrida e afins, mas está respondendo um processo de guarda, porque o genitor, ele considera que a prática dos esportes que ela faz e as viagens que ela frequenta, né, tudo mais, está impedindo ela de ser uma boa mãe. Olha que absurdo. É engraçado, né? Porque se a gente for olhar por esse ponto, se a gente inverter a situação, se fosse ele o atleta, se fosse ele quem viajasse demais, será que isso ia ser o motivo de um processo? Será que isso ia dar essa repercussão? Será que ele ia fazer isso? Né? Que ela faria isso com ele? Provavelmente não, né? Não. E com certeza a repercussão também em relação às opiniões das pessoas também seriam diferentes, né? Com certeza. Ela até publicou nas redes sociais, agora recentemente, incentivando outras mães a não desistirem, né, de praticar esportes, de correr atrás da sua carreira, tá? De correr atrás dos seus sonhos, porque isso não é e nunca será impedimento para você ser uma boa mãe. Isso não é um critério que o judiciário ele vai avaliar. Certo? Então, ele está pleiteando um processo de guarda compartilhada, mas ele quer que o lar de referência da criança seja na casa dele, por esses motivos. Lígia, trazendo esse ponto, né, agora nós vamos comentar um pouquinho disso, fala as suas considerações jurídicas em relação a esse caso e a repercussão que isso causa também, porque nós lidamos com isso todos os dias, gente. Pode parecer, assim... as pessoas que têm isso, né, leem isso na mídia, acham um absurdo, mas nós lidamos com isso todos os dias. Todos os dias. E sempre traz um sentimento, assim, de... Não é possível. Não é possível que isso está acontecendo e que a gente está lidando com esse tipo de coisa no século XXI. Que as mulheres têm, né, cada vez mais ingressado no mercado de trabalho, têm lidado com isso e ainda assim sendo excelentes mães. Exatamente. Um termo que eu vi nesse assunto, né, foi de abandono parental. Eu até fiquei assim, gente, mas abandono parental, nós somos especialistas em direito de família, lidamos com isso, assim, todo dia, né, é uma coisa da nossa rotina. Eu fiquei, abandono parental. Até falei assim, nossa, eu vou fazer uma pesquisa a respeito disso. E na hora que a gente pesquisa sobre isso no Google, abandono parental, a única coisa que a gente tem de volta é o abandono afetivo, né? E o abandono afetivo é aquela questão quando o pai deixa a criança de lado, né? O pai ou a mãe, né? Deixa a criança de lado. E isso repercute psicologicamente, negativamente, né? Na criança. Então, essa palavra abandono parental, para mim, foi uma coisa muito esquisita, essa expressão, né? Abandono parental foi uma coisa muito esquisita, porque isso também não existe, né? A gente vai pesquisar e ver o quê? O abandono afetivo. E isso não é um abandono afetivo, né? Não, o caso em tá tela longe não de é ser. um abandono afetivo. Bom, gente, trazendo essa questão à tona, o que nós podemos chegar à conclusão? Que nesse processo, provavelmente, já tem, né, advogado constituído, né, perfeitamente. Nós não estamos aqui para comentar, né, a atuação dos advogados, até porque nós não temos acesso aos autos, porque é sigiloso. Mas, para você, mãe, que está enfrentando essa situação, está passando por algo parecido, que o genitor ele está desqualificando o seu papel como mãe, não se preocupe. Vá atrás dos seus sonhos, corra atrás dos seus sonhos. Eu acredito, e nós todos, né, estamos aqui para apoiar e acreditar que
mesmo você seguindo a sua profissão, seguindo a sua rotina, praticando exercícios, em um novo relacionamento, que é onde também os genitores caem matando em cima das mulheres, não desista de perseguir aquilo que é o seu sonho. Porque o seu filho, a sua filha, ele vai querer uma mãe feliz, uma mãe realizada. E isso não é critério para você perder a guarda. Exatamente. Tá? E então, já que nós trouxemos, né, esse ponto, Lígia, comente um pouco sobre alguns pontos e dúvidas, né, que a maioria das mães tem em relação do que faz perder a guarda de uma criança. O que de fato o judiciário leva em consideração que faz uma mãe perder uma guarda de uma criança. O que faz uma mãe perder uma guarda da criança é quando está sendo verificado que aquela maternidade não está sendo exercida da forma qual deveria ser. Como, por exemplo, a criança não está com condições de higiene, a criança está sofrendo violência física, violência emocional. Isso tudo é um processo muito complicado, envolve conselho tutelar, envolve um processo mesmo em si, né? Não é uma coisa simples. Então, assim, você trabalhar muito, claro que não negligenciando o seu filho. Gente, o fato de trabalhar demais, pai e mãe trabalham demais. Tem muito isso, tá? Isso não vai deixar você sem filho. Uma coisa que eles pegam muito, eles falam, você não tem condição financeira, minha condição financeira é muito melhor, então a guarda vai ficar comigo. Não, isso não tem nada a ver, tá bem? Então, o que acontece? Quando a maternidade, a parentalidade, vamos dizer assim, né? Porque paternidade também, quando a parentalidade não está sendo desenvolvida de uma forma satisfatória, que observe o melhor interesse da criança, aí sim pode-se falar nessa questão de reversão de guarda, mas essa questão de trabalhar muito, de viajar, né? A gente tem um caso lá no escritório, inclusive, né? Uhum. Que a genitora é aeromoça. O genitor é super ausente. Ele até mora fora do Brasil. E ele falou pra ela, você sabe que você é aeromoça, né? Então, você viaja demais, eu vou pegar a guarda do nosso filho pra gente. Ele fica ameaçando e ele mal liga pro menino, sabe? Então, assim, já até falei pra ela, fica tranquila, isso é um absurdo, isso não tem um pingo de sentido. Mas essa ameaça sempre vai surgir e é porque eles sabem que é onde pega nelas, né? É onde pega. Mas, também, retornando um pouquinho nessa questão aí dessa alegada alienação parental, não, perdão. Desse abandono parental, dessa questão de usar do trabalho da mãe para poder reverter uma guarda. A gente tem que lembrar que tudo que acontece no judiciário, todas as decisões que acontecem no judiciário, viram jurisprudências, que também é uma fonte de lei. Que a jurisprudência é a decisão do juiz. Então, se um juiz começa a decidir dessa seguinte forma, ele abre um precedente para poder decidir de novo, de novo, de novo. Então, é muito difícil que isso crie raízes, porque isso abriria um precedente e não tem cabimento, gente. Pelo amor de Deus, isso não tem cabimento. Nenhum. Eu também me deparei recentemente com um caso que o genitor, ele é médico, né? E por ter condições financeiras mais elevadas do que a mãe, ele também propôs pegar a guarda da criança. Mas é um pai totalmente ausente. Até no momento da doença do filho, nenhum. Né? Que eu lembro desse caso. Exatamente. O filho ficou doente, a mãe foi atrás. Olha pra você ver a controvérsia, né? Ele queria, sim, a guarda da criança. Falou pra ela assim, olha, se você entrar na justiça... Inclusive, gente, um alerta pra vocês. Que ela queria entrar com o processo de fixação de alimentos. Ou seja, fixar uma pensão, né? Pra custear os gastos da criança. E ela informou ele. Falando assim, olha, eu preciso que você pague valor X pra me ajudar nas despesas. Aí ele falou assim que dessa forma não teria como. Mas assim, os rendimentos lá em cima, né? Aí ele falou que ia ficar com a guarda da criança, porque assim ele mesmo pagaria as contas, né, do filho e tranquilo. Mas, gente, um pai totalmente ausente. A criança ficou doente, tava com febre. A mãe ficou desesperada ligando pro pai 1 milhão de vezes. E cadê? Exatamente. O abençoado? Exatamente, Sumiu. Outro caso interessante que teve lá no escritório essa semana. O genitor queria colocar uma cláusula no acordo de convivência das crianças, proibindo que ela se relacione com alguma pessoa, até a filha mais nova, que hoje tem uns 2, 3 anos, fizesse 12 anos. Ok, né? Vamos lá. Ai, gente, não é fácil. Bom, gente, eu também sou mãe. E eu tô, assim, me desdobrando pra fazer atividade física, cuidar da aparência, cuidar de casa. Eu sei que não é fácil, tá? Mas... isso, gente, esse sentimento de culpa tem que ser eliminado, né? Nós estamos dando o nosso melhor para cuidar dos nossos filhos.
E tudo isso o juiz, ele leva em consideração. Então, vocês não precisam ficar com medo também. Falar assim, nossa, o pai alegou isso, isso e isso. É lógico que você precisa estar sempre acompanhado de um advogado, né, especialista na área, para te orientar da melhor forma. O especialista faz total diferença, gente. Faz mesmo. Mas não precisa logo de pronto ficar assustada com isso. Porque o juiz, ele vai ouvir também o seu lado. E vai verificar que toda aquela conversa é mentira. Vamos para as perguntas? Bom, vamos lá, doutora Aline. Estou olhando aqui as caixinhas para poder ver qual que seria interessante da gente começar aqui respondendo. Vamos ver aqui. Eu quero levar as minhas filhas para a Disney. Ele não assina autorização. Como proceder? Bom, isso é simples. Bom, gente, existe uma ação que chama suprimento de vontade. Essa é uma ação destinada para quando o genitor, ele se omite ou não quer, de fato, autorizar uma viagem internacional, tá? Então, tendo a negativa, né, já de pronto do genitor, que ele não vai deixar você viajar com seu filho ou sua filha, você pode acionar o judiciário e pedir para que o juiz, ele autorize essa viagem. E isso acontece tranquilamente, tá? Exatamente. O pai do meu filho tem apenas um filho comigo. Quanto de pensão ele deve dar para o meu filho? Bom, gente, essa é uma dúvida de muitas mães, né? Tem um valor certo, sim, é 30%. O velho 30% do salário mínimo. Não sei de onde que saiu isso, gente, que o pessoal pegou, né? Ficou firme nessa questão. Muitas mulheres, inclusive pais, né? Falam assim, entra lá na justiça, porque o juiz vai deferir somente 30% do salário mínimo. Balela. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Se você ganha lá na casa, ultrapassando aí os 5 mil reais, não vai ser 30% do salário mínimo nunca. Exatamente. E o que é levado em consideração, Lígia? A necessidade da criança, a possibilidade do genitor e a proporção de contribuição entre o pai e a mãe. Se a mãe ganha 5 mil, o pai ganha 10 mil e o filho gasta 5 mil, não vai ser 2.500, metade do salário da mãe e só 2.500 para o pai. Tem que fazer a proporção, gente. Então, cada um vai contribuir na proporção que pode. Né? Se o pai pode contribuir com mais, não vai ser a divisão dos 50 para 50 também. Até mesmo porque a gente também tem que falar aqui do investimento invisível, né? Da doação de tempo. A mãe é mãe 24 horas. Né? O pai, às vezes, até mora em outra cidade. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, inclusive, a questão dele ter só um filho, né, também é levado em consideração. Porque, às vezes, ele tem 6. Às vezes, ele tem 1. Então, às vezes, ele ganha bem. Vamos ver o que é bem, né? Ok, ele ganha 10 mil reais por mês, mas ele tem 6 filhos. E isso é um prejuízo, né? Então, tudo tem que ser levado em consideração. Não dá pra gente falar assim, olha, se ele tem só um filho, com você, ele vai te pagar 5 mil reais por mês. Não é assim. A gente tem que ver quanto qual que é o caso, para poder adequar a melhor situação ali. Ô, Lígia, explica também a questão de... O filho é sócio do pai? Exatamente. Como que funciona essa questão? Essa questão do filho é sócio do pai, inclusive, foi falado pela Maria Berenice Dias, né? Que é uma desembargadora. Salvo engano, não sei se ela está aposentada. Posso ter falado alguma coisa errada aqui. Perdão. O filho é sócio do pai. Por quê? Porque o filho tem que viver a mesma vida que o pai vive. Né? Se o pai frequenta restaurantes caros, faz diversas viagens nacionais, internacionais, se ele tem uma vida, né, ostensiva, né, o filho também tem que viver essa vida. Né? Mas as necessidades dele ficam em tanto, eu já supro as necessidades dele. Tá bem, mas e a vida que você vive? Também tem que ser vivida pelo seu filho, do mesmo jeito. Né? Que a gente fala muito disso. Tem alguns casos que os pais não foram casados e têm filhos, né? Mas a gente também usa esse exemplo quando a gente vai fazer ação de divórcio, né? E ação de fixação de alimentos pós um divórcio, que o filho tem que manter aquele padrão de vida que ele tinha quando do casamento dos pais. Porque o divórcio do pai e da mãe não pode interferir na qualidade de vida do filho. Ele não pode sofrer as consequências daquilo de uma forma negativa, né? Outra questão também, que eu vejo muitas mulheres comentando e com medo, fala assim, beleza, mas como que eu vou provar isso para o juiz? Né? Porque ele alega que eu posso ir ao judiciário e que não vai dar em nada. Mas na realidade, gente... o genitor, que ele posta tudo isso nas redes sociais, ele posta viagens, restaurantes caros, tudo isso serve de elemento probatório para o seu processo.
Então, você pode ir abrindo uma pastinha e criando um e-mail aí, guardando essas provas, que tudo isso serve para a gente juntar em um processo de alimentos, tá? Inclusive, é pedido também em processo de alimentos a quebra de sigilo bancário do genitor. Então, tudo isso é demonstrado, Exatamente. Né? Embora a criança com menos de 18 anos, né? Que a gente fala criança aqui, a gente fica brincando, né? Tem cliente lá que o filho tá com 16, 17 anos, eu falo, criança. Enfim. Quando tem menos de 18 anos, tem-se que os gastos são presumíveis. Mas ainda assim é interessante a gente mostrar a boa-fé, né, do valor que a gente está pedindo ali. Por isso a gente gosta de endossar bastante esses comprovantes de gastos. E é uma coisa que a gente sempre conversa lá no escritório, né, Aline? Na hora que as clientes começam a mandar os comprovantes de gastos que a gente vê. A gente pensa que criança dá a despesa, mas na hora que vocês... Eu sempre falo isso nas minhas consultas também lá no escritório. Falei, quanto você acha que você gasta com o filho por mês? Ela fala... 4 mil reais. Falo, eu tenho certeza que é mais. Na hora que manda os comprovantes, a gente vê que é mais. E muitas também nem fazem esse levantamento, não tem nem ainda noção, né? Mas todas as vezes que a gente vai entrar com um processo desse, a gente pede para a cliente mandar, né? A relação dos gastos mensais e até elas mesmas se assustam. Falam, poxa, eu não sabia que meu dinheiro estava fazendo esse milagre todo. Exatamente. Aline, vamos lá. Filha de 10 anos, não quer ver o genitor. Tem que ir obrigada? Ai, gente. Parte o coração quando a gente se depara com casos assim. Mas vamos lá. Olha, existem meios para a gente tomar cuidado em relação a essa questão. Infelizmente, digamos assim, porque eu não tenho acesso, né, o que realmente de fato aconteceu. Não sei se é um bom pai ou se não. Mas não é essa a questão. Nós não podemos impedir, nós nem aconselhamos as nossas clientes, né, a impedir esse convívio. Porque isso sim gera, né, uma outra ação de alienação parental. Mas, caso a criança realmente esteja resistente, né, Lígia, nós orientamos que a mãe grave essa situação e que também né? E que também o pai, ele tem também que ser ativo nessa questão. Embora a gente não possa esperar isso tanto deles, né? Infelizmente. Sim, ele tem que incentivar a criança aí. Não é obrigação, gente, da mãe preparar tudo, tá? Preparar a mochilinha, preparar a alimentação, falar, filho, você tem que ir. Não, o pai também, ele tem a responsabilidade disso, independente do regime de guarda, gente. Exatamente. Embora a gente saiba que existem muitos pais, não vamos generalizar aqui, existem muitos pais que são muito bem intencionados, né? Mas tem aqueles que não fazem por onde. Então, fica complicado, né? E a criança, gente, ela vai querer... E se for também um atrativo, dependendo da idade. Exatamente. Mas às vezes tá brincando em casa, jogando um joguinho lá e o pai nem visita a criança. Exatamente. Aí vai aparecer do nada querendo levar a criança. Então, assim, isso depende também do pai, né? Estreitar esses vínculos afetivos. Exatamente. Só para fazer um arremate aqui em tudo que a Aline falou. Olha, os 10 anos, ela ainda precisa ir, sim. E é interessante que grave, inclusive o seu incentivo. Se chegar, se por um acaso o genitor ficar revoltado, quiser chamar a polícia, deixa a polícia chegar, você relata para a polícia o que aconteceu. Fala, olha, a minha filha não quis ir. Ela começou a chorar, ela começou a pedir. Eu resolvi acatar o pedido que ela fez. Você pode relatar isso para a polícia. Não vai ter boletim de ocorrência, porque isso não é ocorrência. Vai ter um boletim de desinteligência, que é uma discordância, tá? E a partir do momento que a criança fizer lá os 12, 13 anos, ela já pode começar a escolher se ela vai conviver ou não. Porque é aquela questão, né? O momento que vira adolescente, aos 12 anos, né? Então é quando o judiciário já começa a ouvir a criança. Então aí já fica um pouquinho mais fácil de respeitar a vontade, né? Claro que a gente queria sempre respeitar as vontades das crianças, mas a gente tem que ter aquela colaboração, né? Pra ver se a gente consegue. E também pra eximir vocês de uma acusação de alienação parental, né? Exatamente. Essa aqui é a clássica, né? Genitor atrasa a pensão. O que eu faço? Prisão nele. Ai, gente, isso, gente. Amo. Essa é isso. Não tem outra coisa. Ei, Lígia, conta aquele caso do cidadão, gente. Essa é ótima. Que veio passar um períodozinho de férias no Brasil. Ai, meu Deus. E teve uma bela e grande surpresa. Eu comentei desse caso no último podcast. Quando eu vim com a Carol, quando eu tava aqui com o Rafael, que a gente tava falando sobre alienação parental. E aí a gente comentou que o cara falou assim, eu vou pra aí, ele mora fora do Brasil. Inclusive é o mesmo que eu mencionei no início desse podcast. Ele mora fora do Brasil e ele falou assim, eu vou aí, eu vou buscar o nosso filho. Aí a cliente falou assim, doutora, o que eu faço? Fala pra ele vir. O mandado de prisão tá em aberto.
Dito e feito. Ele veio agora há pouco, disse que para passar umas férias e foi preso lá na alfândega. Né? Meu Deus. Na hora que passa na Polícia Federal, já era. Eles não têm aberto, gente. Tá preso. Ai, nós rimos, mas anos olha... sem pagar pensão. Não foi falta de avisar. Exatamente. Exatamente. Bom, gente, às vezes também nós temos processos que a cliente fala, né? Mas o genitor tá sumido há anos. Mas se tem um mandado de prisão aberto, uma hora ou outra, o cidadão vai cair, gente. Infelizmente. Exatamente. Assim, olha, nós temos aqui uma pergunta um pouco diferente. Posso negar a realização do DNA no meu filho? Essa é uma questão diferente. Polêmico, hein, gente? Por quê? Porque quando o pretenso genitor se nega a fazer o exame de DNA, tem-se que ele é pai. Inclusive, teve um caso de repercussão geral, esses tempos para trás, em que os irmãos eram gêmeos, né? Eram gêmeos univitelinos. Então, se fizesse DNA com um ou com outro, daria, que é o filho, né? Uhum. Então, a defesa do pretenso pai foi falar que ele não era pai porque o irmão dele também poderia ser. E aí o juiz entendeu isso como uma litigância de má-fé, ou seja, que ele usou de má-fé, né? Que ele tentou ludibriar a justiça usando de uma forma absurda, deixando uma criança desamparada para poder se eximir. E o juiz foi e fixou a pensão alimentícia para os dois pagarem. Esse daí foi sensacional. Bom, mas aí, né, voltando nesse assunto... Se por acaso o pai não quiser fazer o exame de DNA, ele é considerado pai, porque ele se recusou, né? Então isso considera, não, então é pai, você não quer fazer. Quando é a mãe que quer recusar o filho, geralmente ele vai entrar com uma ação de averiguação de paternidade. Dentro dessa ação de averiguação de paternidade, o juiz vai determinar que seja feito o exame de DNA. E aí, se por um acaso, né, não cumprir essa ordem judicial, isso pode ter repercussão, né, pode ter penalidades. Então, infelizmente, não é possível recusar o DNA. Sim, infelizmente, gente. Mas isso é um tema bastante polêmico, né? Mas é sempre importante, quando você estiver passando por essa situação, procurar a ajuda de um especialista na área, porque mesmo... que isso tenha, né, essa repercussão, cada caso é um caso, né? Exatamente. É importante analisar detalhadamente. Exatamente. Genitor quer trocar os finais de semana sempre que dá na telha, sem avisar nada. Não. Negativo, tá? Por isso que a gente fala, é muito importante ter tudo fixado certinho, judicialmente. Porque com isso, você tá livre. É claro que pode ter uma troca de final de semana ali, outra de cá. Por exemplo, vai ser o final de semana da convivência do genitor, mas é aniversário da minha mãe, a avó materna. Então, você pode falar assim, olha, fulano, será que a gente pode trocar esse final de semana? Uhum. Ok. Agora, se ele não tem uma justificativa plausível e ele tá o tempo inteiro trocando, você não é obrigada a seguir o que ele tá propondo para você, não. Você pode fazer a gentileza se você quiser. Mas se você não quiser, você não é obrigada. Você tem que seguir a ordem judicial, que foi determinado pelo juiz, que foi homologado, que foi acordado e tá ali no processo. Tá bem? Agora, no mais, você não precisa fazer nada disso. Gente, outra questão. Pelo amor de Deus. Não confie em acordo de boca. E eu me deparei recentemente com um caso particular que uma mãe, ela falou assim, olha, ele tá falando que vai pagar X de pensão, que eu não preciso procurar advogado. Inclusive, os avós também paternos se comprometeram a ajudar a criança. Eu falei, olha, mesmo assim, já que eles estão com essa boa fé incrível, vamos fazer então um acordo extrajudicial. Né? Aí a gente faz os termos da minuta e o juiz homologa isso. Exatamente. Não tem problema algum fazer o acordo, mas tem que estar tudo escrito certinho. Depois leva para a justiça para o juiz poder homologar, porque como é questão de criança, né, menor de idade, tem que ter a homologação judicial. Inclusive, por que é tão importante? Porque vem aquela máxima também, né? Muitas mães têm dúvidas no seguinte, posso cobrar os retroativos? Mas não teve uma decisão, né, judicial, não teve uma sentença. Isso acontece muito, né? Ele me dá R$1.000 por mês, que ele parou de dar uma época, eu queria saber como é que eu faço, mas tá, qual que foi a sentença? Não, então a gente não tem isso, então não tem como cobrar. Infelizmente. Infelizmente. Olha, aqui é uma questão, assim, que acontece muito também, que eu acho interessante a gente pontuar, essa pergunta aqui. Eu não tenho guarda compartilhada com o genitor, ele quer pegar a minha filha.
O que eu devo fazer? Eu percebo que as pessoas confundem muito e é normal, isso, né? É normal. Nós que somos advogados, que lidamos com isso diariamente, que temos que saber disso. Né? A gente até pede desculpa para os clientes quando a gente fala com muito juridiquês, né? A gente vai mandar um andamento processual. Elas falam assim, doutora, traduz. Gente, desculpa, a gente tem essa mania mesmo. Mas muito se confunde a guarda com a convivência. Né? A guarda compartilhada ou unilateral não tem relação direta assim, com a convivência. Por quê? A guarda unilateral é quando... A guarda em si é o compartilhamento ou não de decisões e responsabilidades. Né? Então, a guarda compartilhada, você compartilha as decisões e as responsabilidades. A unilateral, não. É interessante a gente anotar aqui que a guarda compartilhada com lar de referência materno dá praticamente os mesmos efeitos da guarda unilateral, tá bem? Porque se por um acaso isso for parar na justiça, alguma discordância de mudança de escola, de atividade física fazer ou não, provavelmente vai ser observado o melhor interesse da criança. Provavelmente não. Vai ser observado o melhor interesse da criança e ele provavelmente está ligado com o que é mais interessante, com o que está sendo proposto pelaquela pessoa que tem o lar de referência, né? Que é quem leva, quem busca. Mas enfim, voltando aqui à questão. Muito se confunde guarda com convivência. A guarda pode ser unilateral. O genitor ainda vai ter o direito de conviver com o filho. Né? Então, ele vai poder conviver. Por isso que a gente volta naquela questão que é interessante ter tudo fixado certinho para poder conviver somente aquele momento que está ali descrito no papel. E se você quiser deixar a mais, tudo bem. Se você entrar num acordo com ele e falar assim, não, você pode pegar agora, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas lembre-se, o fato de ter a guarda unilateral ou não ter guarda nenhuma disposta não faz com que o genitor não possa conviver com a criança. Outro detalhe também, gente, guarda compartilhada, vamos tirar isso da cabeça, né, dos genitores por aí, se tem algum pai me assistindo, não exime, né, a responsabilidade de arcar com os alimentos, tá? A pensão alimentícia. Guarda compartilhada, ele vai continuar pagando, seja com quem estiver a criança, né? Exatamente. Vai pagar, sim, a pensão alimentícia pro filho. Inclusive, uma audiência de conciliação comigo aconteceu isso. Eu cheguei para fazer audiência de conciliação e para revisar os alimentos, aumentar o valor dos alimentos, né? Aí o advogado falou assim, olha, doutora, não tem proposta não, porque a gente tá querendo a guarda compartilhada. Ué. Eu falei assim, mas aqui a gente tá falando dos alimentos. E assim, pode resolver uma coisa que não pertence àquele processo dentro do outro processo em caso de acordo, né? É a economia processual. Não, o processo é para revisar os alimentos, mas se quiser revisar a guarda ali e a gente tiver de acordo, tudo bem. É uma economia processual. Mas ele falou isso, que ele queria a guarda compartilhada para não pagar os alimentos. Eu falei assim, ai, doutor, não vai ter como, então, né? A gente vai ficar sem conciliar hoje. Aline, tem uma pergunta aqui para você responder que eu achei interessante também. Socorro. O genitor está preso por falta de pagamento. O que acontece depois de cumprir a pena? E ela colocou uma peninha. O que acontece depois de cumprir a pena, mesmo não pagando? Vou ter que pedir ajuda aos universitários. Brincadeira. Ai, gente, olha, é incrível que tem genitor que, gente, ainda assim prefere ficar preso do que pagar a pensão pro filho. Absurdo. É um absurdo. Mas o que ocorre, né? Na prática, beleza. Foi preso, tem lá o período, né, para ele ficar até ele fazer o pagamento. Que pode ser de 1 a 3 meses. Né? Isso. Mas o indivíduo optou por não pagar mesmo. Ele vai ser solto, vai ser liberado, né? Mas aí fica aquela questão. A dívida, então, morreu? De jeito nenhum. Não, tá? O processo só vai mudar de rito. Ele não vai mais responder por aquelas dívidas pelo período, né? Pela pena de prisão. Exatamente. Ele só não vai ser mais preso por essa mesma dívida. Mas o processo vai continuar rolando pelo rito da penhora. Ou seja, tudo que ele tiver no nome dele, tá? Seja veículos, dinheiro em conta, tudo isso nós podemos pedir no processo para que seja bloqueado e para quitar a dívida, tá? Exatamente. Mas ainda assim, se ele não tiver isso, existem outras medidas que nós podemos tomar nesse processo, né? Então, assim, bloqueio de CNH, suspensão de passaporte, enfim, mas aí... Por incrível que pareça, tem genitor que não paga pensão, mas viaja pro exterior. Exatamente. Infelizmente. Aqui, ó, ele paga pensão, mas nunca foi ao advogado para regularizar. Então vá regularizar. O velho acordão de boca. Exatamente. Vamos ver uma aqui. Quer escolher alguma? Vamos lá. Bom, Lídia, aproveitando que eu vou ficar aqui olhando, né, as perguntinhas,
Conta pra gente o caso assim que você achou mais peculiar no seu. Um caso meu peculiar. Menina, Nós gostamos de compartilhar também as nossas experiências, gente, pra vocês verem, né, que direito de família não é um bicho de 7 cabeças, né, pra acaso vocês também se identifiquem, né, com algum caso. Nossa, mas agora você me pegou, viu, Aline? Nossa senhora, porque assim, na hora que a gente tá conversando, a gente fala, gente, mas isso aqui é absurdo. É. E agora, assim, tem os absurdos, né? Aquelas questões que você fala assim, não é possível que isso tá acontecendo. Isso aqui é até esdrúxulo, né? Mas, enfim. Agora eu vou ficar te devendo, viu? Sinceramente, não consegui lembrar. Nossa, olha esse, ó. Posso pedir medida protetiva contra a avó paterna? A gente pode pedir medida protetiva contra qualquer pessoa que ameaçar a sua integridade física, que agir de uma forma violenta contra você, contra o seu filho. É passível de que peça essa medida protetiva, sim. Ela tem depressão e quase matou os filhos, então acho que a pergunta não era essa exatamente. Eu acho que a pessoa quis perguntar se ela pode afastar o convívio, né, da avó paterna com as crianças. Aí, nesse caso, como apresentou risco, né, a integridade física deles, aí sim, ela conseguiria, né, alguma medida para afastar, sim. Vamos lá. Também polêmico e muitas dúvidas, né, de clientes. Estou separada há 2 anos. Ele abandonou o lar e eu estava gestante. Ele tem direito aos bens? Inclusive, 2 anos, salvo engano, é o prazo do abandono do lar, né? É, isso mesmo. Então, não, ele não tem direito aos bens. Aí tem que comprovar, né, lá a separação de fato e tudo mais. Aí você entra na justiça e fica com os bens para você, porque ele abandonou o lar e por mais de 2 anos. Ai, gente, essa também nós recebemos diariamente. Por meu filho não ter contato com o genitor há 3 anos, dá para excluir ele como genitor? Ai, a vontade era responder sim. Ah, exatamente. Exatamente. Ah, inclusive... Ah, lembrei de um caso absurdo lá no escritório. Tem um genitor que tem 6 filhos. A nossa cliente é o atual marido. O cliente é o atual marido, a cliente e a menor. Porque eles querem fazer uma adoção socioafetiva. Né? E desde pequena, a menina desenha a família com o padrasto, que é o pai dela, né, de verdade. O outro é genitor. Esse genitor aí é sumido, nunca teve contato com a filha, tem mais 6 filhos além dela, e nunca participou da vida da criança, e agora ele tá travando a adoção socioafetiva, tá dizendo que ele tá sofrendo muito com isso, que ele quer conviver. Esse processo tá rolando aí faz mais ou menos uns 2 anos, desde que o processo... Perdão. Desde que o processo começou a rolar, né? Ele ainda assim não foi atrás. E o estudo psicossocial demora mais de 1 ano entre um e outro. Esse estudo psicossocial é quando a psicóloga e assistente social elas ouvem as partes, né, para poder dar um parecer a respeito daquela situação, dar uma opinião, né, a respeito dessa questão da adoção socioafetiva. Inclusive o comportamento do pessoal do estudo mesmo, né, do assistente social foi horrível. Ele tentou forçar a menina a conviver com o cara, sendo que o cara não queria conviver com a filha. Ele só falou isso para atrapalhar. Então, é um caso esdrúxulo lá que mais me choca, que ele simplesmente não convive com a menor e está travando a adoção socioafetiva, que é um processo que deveria ser muito mais tranquilo, né, esse em específico, do que está sendo, infelizmente. Inclusive, isso traz outro ponto importante. Se o genitor, ele, de fato, não está tendo contato com o filho, 0 contato, gente, mesmo que ele pague a pensão, tá? Isso configura abandono afetivo. Né? E aí dá para entrar com uma ação de abandono afetivo. E aí, comprovado esse abandono, aí sim nós conseguimos, né, pedir para tirar o nome do genitor da certidão de nascimento. Tem que ter a comprovação do abandono e do dano que esse abandono causou ao menor. Tá bem? Aí a gente comprova esse dano, né? E aí sim a gente consegue configurar esse abandono afetivo, que inclusive é indenizável. Eu até falo para as nossas clientes, chegam muitas clientes machucadas após divórcios, né? Muito emocionalmente machucadas, às vezes até fisicamente, infelizmente, né? E olha tudo que eu passei na mão desse cara, será que eu não consigo um dano moral? Infelizmente, no direito de família, a questão indenizatória, só alienação... Ixi, gente, eu tô com alienação parental na cabeça. Só o abandono afetivo. Isso. Vamos para outra perguntinha.
Genitor recebe benefício e não tem gasto com nada, pois mora com os pais. Só que dá 200 de pensão. Devo aceitar? Você deve entrar com uma ação para poder fixar os alimentos. Primeiro, o que a gente recomenda nesse caso? Olha, vamos supor que o valor do benefício dele é muito alto, né? Então, você pode falar assim, olha, eu sei que o seu valor do benefício é tanto, que o valor do seu benefício é tanto, então eu acho que a gente poderia fazer aqui um acordo a respeito de um valor digno, né, para o seu filho. Então, vocês entrem... Você sugira, né? Sugira um acordo ali digno para o seu filho. E se por acaso não der certo, aí você fala, olha, eu tentei. Né? Então, aí você entra na justiça e na hora que entrar na justiça é quebra de sigilo bancário, é ofício, não sei se é do INSS esse benefício, né? Provavelmente. Então, ofício para o INSS, para que o INSS relate quanto ele ganha, quebra de sigilo fiscal para ver o imposto de renda, os bens que ele tem, né? O dinheiro que ele tem depositado em conta, investimentos. E isso a gente lá no escritório está fazendo até ofício para investidoras, para B3, para Ambima, para poder descobrir tudo isso. Que é até engraçado, né? O genitor não tem dinheiro, gente, para pagar a pensão, mas ele tem dinheiro para investir. Exatamente. Na bolsa de valores e afins, né? Essa daqui é muito interessante. O pai tem que continuar ajudando quando a criança com deficiência completa 18 anos? Sim. Sim, e inclusive é interessante que você analise cada caso como um caso, que é o que é na realidade, né, gente? Cada caso é um caso. Então, a partir do momento que o menor deixa de ser menor, né, faz 18 anos, aquilo lá também tem que ser observado como é que vai ser a vida dele, qual é a dependência dele, né? Ontem mesmo surgiu uma dúvida lá no escritório a respeito da questão do autismo, né? Sim. E para fins legais, o autismo é considerado doença, justamente para que consiga acessar os benefícios, né, que os deficientes têm hoje. Então, para fins legais, o autismo é considerado deficiência, para que eles também alcancem tudo que eles precisam, porque eles precisam, né? Então, como é que funciona isso? A gente vai analisar aquele caso. Tem os graus, né, de autismo, então tem aquele leve, tem o severo. Então, vão ter crianças que vão ficar adultos e não vão conseguir trabalhar, que não vão conseguir se sustentar. Exatamente. Então, por isso tem que ser levado em consideração e tem que continuar tendo eu até nem gosto de falar ajuda, né, o apoio, porque é a obrigação. Né? Então, o pai continua na obrigação de ser mínimo, pai. Né? Exatamente. E outra coisa também, gente, mesmo que a criança receba um benefício do INSS, o genitor ele não está isento, né, de não pagar essa pensão. Ele tem que pagar, mesmo tendo um benefício, tá? Porque os gastos, inclusive, é entendimento dos tribunais recentemente agora, porque tem aparecido muitos casos como este, né, com crianças com autismo. Então, além das despesas de menores de 18 anos serem presumíveis, o autismo ainda mais. Né? Então, os juízes já têm esse entendimento de que crianças com autismo, elas têm mesmo, né, precisam de um auxílio maior. Ainda mais por questões de terapias, de acompanhamento. Exatamente. Olha, esse também é bem interessante. O genitor me levou na justiça. Posso perder a guarda? Porque ela estava fazendo tratamento psiquiátrico. Eles costumam fazer isso. Até lembrei de outro caso. Aquele lá que eu fiz audiência esses dias para trás. A genitora tinha epilepsia. Tem, né? Tá controlado, faz mais de 4 anos que ela não tem nenhum episódio. E ele entrou pedindo a guarda por conta da questão da epilepsia. E, gente, beira maldade. Que ela tava com uma suspeita de um câncer de mama. Gente, a suspeita de um câncer não vai atrapalhar a pessoa a ser uma boa mãe. Não. É claro que isso é uma coisa considerável, que mexe com todo mundo e é muito triste. Mas no meu entendimento, isso beira maldade. Né? Pedir a reversão de guarda por conta de uma questão dessa, né? Graças a Deus não era nada. Ela tá bem. E também tá super controlado os episódios, né, de epilepsia. Faz muito tempo que não tem. Mas isso foi uma justificativa que o genitor usou para tentar reverter a guarda. Isso não reverte guarda, tá, gente? É claro, sim, que é interessante sempre estar... E tem outra. Se a genitora tá em tratamento psiquiátrico, é porque ela está tratando, ela está se cuidando. Ela está buscando, né, auxílio para cuidar melhor do filho. Exatamente. Claro que vai ser um ponto, assim, mais delicado, claro, mas isso por si só não faz perder a guarda, até mesmo porque você está se cuidando, se tratando. Exatamente, gente. Então, conforme a gente já explicou, né? Você só vai perder a guarda do seu filho se você, de fato, estiver colocando ele em risco.
Exatamente. em risco de vida, ou então negligenciando alguns pontos importantes, como não matriculou ele na escola, né, o filho não está matriculado na escola, tudo isso, gente, é levado em consideração, não é simplesmente, né, a genitora está fazendo um tratamento psiquiátrico que ela vai automaticamente perder a guarda. Exatamente. Né? O que a gente vê muito nas decisões judiciais é não foi verificado qualquer indício que desabone a maternidade, que desabone a autora, a genitora. Tem muito disso nas decisões, né? Porque é bem isso. Se não tem nada que te desabone, se não tem nada que te prejudique, que faça entender que você não é uma boa mãe, que você não está sendo boa para o seu filho, não tem por que fazer essa reversão de guarda. Lígia, outra pergunta aqui. Doutor, tem como pedir para o pai que mora no exterior? Eu acredito que era pensão. Deve ser. Não especificou aqui. Mas tem como. Até mesmo porque a gente tem que pedir, né, onde é o domicílio do menor. Né? Então, por exemplo, vamos supor que se fosse o menor que morasse no exterior com a mãe e o pai aqui no Brasil, ele teria que ser pedido lá no exterior. Por quê? Se a gente entra com essa ação aqui no Brasil, por conta da competência de território, o juiz já ia falar que ele não ia poder julgar esse assunto. Porque é sempre onde o menor está morando. Então, se o menor está em Portugal, é em Portugal. Se está nos Estados Unidos, é nos Estados Unidos. E assim vai sendo. Então, se o menor está aqui no Brasil, ok, você pode entrar aqui no Brasil e pedir para fixar, né, esses alimentos. O que vai acontecer? Vai ser um pouquinho complicado essa questão da quebra do sigilo bancário, fiscal, porque às vezes ele não vai manter valores aqui. Né? Mas também tem a questão da cooperação internacional. Sim. A gente consegue pedir para o Ministério... Né, Ministério não. Da Justiça. O consulado, né, que ele comunique se tem notícias de um emprego do genitor, e aí pede para que seja enviado um ofício. Tem uma questão que chama carta rogatória. Essa carta rogatória é quando um juiz daqui do Brasil pede para um juiz de fora do Brasil que cumpra alguma coisa, que faça alguma coisa para poder colaborar com o processo daqui. Então isso também pode acontecer. Tá? Um contato ali com o consulado para saber de um emprego, enfim, N questões. Essa daqui também, gente, é clássica. Só um adendo que eu achei interessante comentar. Sim. A questão, por exemplo, o genitor estava no exterior, né? Esse genitor que acabou de ser preso, daquele caso que a gente comentou, ele mora no exterior. Foi fixada a pensão alimentícia, ele não estava pagando, aí ele veio... E a gente tinha expedido mandado de prisão para lá, né? Fez essa carta rogatória, pediu para o juiz de ir lá cumprir essa prisão. Eles ficavam procurando, e ele só se escondendo da justiça. Aí, na hora que ele chegou aqui no Brasil, ele teve essa surpresa, né? Agradável. Bom, gente, para finalizar, eu vou trazer aqui a pergunta que é a clássica também do direito de família. Bloqueei o pai no WhatsApp. E ele agora está ameaçando juntar isso no processo de guarda. Estou errada? Ai, depende. Querida. Depende. Você precisa deixar um meio de comunicação com ele. Deixa o seu e-mail, cria um e-mail específico. Eu fiz isso para uma cliente. Eu criei um e-mail específico para ela só falar. Aquele endereço de e-mail é assuntos filho... É destinado só para aquilo. Exatamente. Né? Ela vai entrar naquele e-mail só para falar com o genitor a respeito do filho, estritamente. Por quê? Eles ficavam brigando no WhatsApp. Chegava assim, precisa pagar o futebol. Esse precisa pagar o futebol. Quando veio, virava a questão lá do casamento de trás, porque ele provocava, ela não aguentava. E nem tem que aguentar, gente. Nós somos seres humanos, né? Então, assim, quando a comunicação é intrincada, é complicada, é interessante mesmo que restrinja ao máximo de formalidade possível. Só não pode deixar sem nenhuma via de contato. Ou seja, você não pode bloquear ele de todos os meios de comunicação. Né? Então, assim, deixe um canal, igual a Lígia falou, um e-mail, né? Para vocês tratarem assuntos relacionados somente ao filho, tá? Porque você não tem que tratar questões da sua vida particular com ele, mas as questões do filho é importante vocês manterem um canal de conversação. E o WhatsApp é muito fácil, né, gente? Porque as mensagens chegam, assim, em instantes, depois também tem a opção de ficar ligando, e realmente vira um inferno. De apagar também. Vira um inferno. Então, deixem um e-mail, ou se prefere ligar, ligue, né? Mas não bloqueie todos os meios de comunicação. Bom, Lígia, estamos chegando ao final do nosso podcast. Acredito que sanamos muitas dúvidas, mas nós vamos nos comprometer também. As dúvidas que vocês deixarem nos comentários, nós vamos fazer também vídeos explicando. Hoje a gente acabou vendo só a caixinha, né? Aquela caixinha que a gente tinha aberta. Mas
Deixem também dúvidas que vocês tiverem, que nós vamos publicar isso no canal do escritório. Agora a gente tá postando mais vídeos aí, estamos aparecendo mais. A gente tem que... Vocês têm que cobrar também, gente, porque a gente fica lá brigando com o Rafão, a Jennifer, que não querem gravar do Bianca. A gente fica lá brigando com eles pra eles gravarem também. Porque a gente fica achando engraçado, né? No fim aparece mais eu, a Aline e a Vivi, né? Mas não somos apenas nós da equipe, não. Somos apenas nós, gente. somos uma equipe grande. É uma equipe, inclusive o Luan, né, que era o mais tímido, tá gravando conteúdos agora também. Exatamente. E eu e a Lígia somos as mais aparecidas mesmo. Tanto que o Rafael chegou hoje no escritório. Gente, tem que gravar o podcast hoje, eu não vou conseguir ir. Quem vai? Nós duas. Opa, estão disponíveis. Mas é isso, gente. Nós agradecemos. Aproveitamos, né, esse momento para agradecer o imenso carinho que vocês têm pelo Dr. Rafael, pelo escritório, né? E somos muito gratas por essa oportunidade de estar aqui, tirando dúvidas. A gente tenta levar, né, tudo num clima bem leve, porque a gente sabe que processo de família gera um transtorno, gera um desgaste emocional muito grande. E nós tentamos sempre, né, trazer essa leveza e essa confiança de que tudo vai dar certo. Exatamente. Né? Então, se você está passando por um processo aí judicial, fique tranquila, confie na atuação dos seus advogados. E estamos aqui, né, disponíveis também para qualquer dúvida. Sempre confie, mas também é interessante sempre estar, né, atenta, e isso até é vicioso falar, né? Porque com toda certeza vocês estão sempre atentas, né? Mas é isso, é interessante sempre buscar saber dos seus direitos, né? É muito importante. E a gente sabe que vocês já sabem disso, né? Eu costumo falar que nós lidamos com o que tem de mais precioso, que o Dr. Rafael também fala isso, mas que o nosso trabalho é muito importante porque a gente lida com o bem mais precioso, com o bem-querer, né? Mais precioso de vocês, são os filhos. Os filhos. Então, seguimos aí juntos e muito boa obrigada. Noite, boa queridas. noite a todas. Um beijo. A todos também, né?